Olá, bom dia. Aqui, pastor Odivan. Gostaria de entregar a mensagem da palavra de Deus hoje em Marcos, capítulo 1, versículos de 40 até o versículo 45, que diz assim: Um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos: Se queres, tens o poder de purificar-me. Movido de compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Eu quero ser purificado. E logo a lepra o deixou. E ficou purificado. Advertiu-o severamente, despediu-o logo, dizendo-lhe: Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e divulgar a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade. Permanecia fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Então esse homem aqui, ele sofreu de uma doença terrível que tornava sua pele impura, e Jesus aplicou nele uma limpeza de pele, facial, imediata, por causa da fé daquele homem. Está tratando aqui da doença da lepra, né? Nós não sabemos se a lepra dos tempos bíblicos era a mesma lepra de hoje, a elefantíase grecorum, né? Ou a hanseníase. Não sabemos. O termo hebraico para essa enfermidade era saarat, que quer dizer açoites, e qualquer problema de pele, qualquer mancha na pele, qualquer problema, qualquer enfermidade ou queimadura que aparecesse na pele, logo entrava na suspeita de que era lepra e começava-se o tratamento. O tratamento era sempre por uma ação de isolamento do paciente, que era aplicada pelo sacerdote. Havia a lei da lepra, né? Uma lei específica, a lei de Moisés, que está registrada em Levíticos, capítulo 13 e capítulo 14. Lá está a lei da lepra. Então, se você quiser saber como que era tratado o leproso, deve ler esses dois capítulos. Então, uma das coisas, quando se constatava que a pessoa tinha realmente a lepra, é que ela era excluída da sociedade, ela era colocada, ela era obrigada a ficar fora da comunidade, né? Hoje existem os leprosários, né? Uma espécie de leprosário antigamente. As pessoas tinham que ficar reclusas, fora da cidade, fora da sua família, fora do convívio social. Então, a lepra, além dela matar fisicamente, matava também emocionalmente. A pessoa ficava deprimida, a pessoa tinha problemas de pele sérios. Quem é que quer ter problemas de pele, né? Não era simplesmente algo estético, mas era algo que realmente estava corroendo. A literatura fala, aí tem literaturas, né, extra-bíblicas que falam sobre perder as orelhas, perder os narizes, né? Eu mesmo já tive contato com duas pessoas, pelo menos, que tinha essa doença, uma no estágio mais simples, que foi tratado, foi curado. Outra, conheci uma pessoa que estava perdendo realmente os dedos das mãos, as mãos brancas, estava tudo, o braço ficando atrofiado. Já conheci pessoas assim, né? Então, é terrível, é uma doença terrível, né? E ninguém gosta disso, né? Hoje em dia as pessoas querem ter uma aparência melhor só para postar as suas fotos no Instagram, no Facebook. Imagine se fosse uma doença terrível como aquela, né? Uma doença de lepra. Então, aquele homem, ele foi ousado. Ele foi ousado porque ele não poderia estar ali, tinha que ficar recluso. O leproso tinha que ficar fora da cidade, isolado, né? Não poderia ter convívio social com outras pessoas. O medo era do contágio, de espalhar a doença. Também era uma questão religiosa, espiritual. Ele não poderia se apresentar no templo de modo nenhum, né?
impuro, ele é considerado impuro, porque estava doente, tinha que ficar fora, né, da cidade. A questão de santidade, a pureza física tinha a ver com um sentido de pureza também espiritual. Então, esse homem realmente já tinha começado a morrer socialmente, porque tinha que ficar recluso, não tinha vida social. E também emocionalmente, é claro, né? Quem é que quer ter problemas de pele? Quem é que quer ter manchas, doenças, enfermidades que te deformam, que te muda a sua aparência? As pessoas estão tentando melhorar as aparências hoje em dia. Muitas pessoas até nem precisam, mas estão querendo, imagine naquele tempo. Então, imagine uma doença como essa, né? Então, aquele homem foi usado, porque ele sabia da lei. A lei dizia que ele tinha que ficar recluso, não poderia estar ali. No entanto, ele se apresenta diante de Jesus, foi usado. Né? Foi usado em se apresentar ali. E Jesus não o recusou por causa disso. Jesus o tratou, né? Jesus o recebeu e deu a ele a atenção devida. E veja como aquele homem chegou, né? E como ensina como que aquelas pessoas, todos nós que queremos ser abençoados, devemos chegar a Jesus da mesma forma. Ele chegou com humildade, se colocou logo de joelho aos pés de Jesus. Nós temos que reconhecer a soberania, a majestade de Jesus. Temos que reconhecer o poder de Jesus. Temos que reconhecer que Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, nós somos servos, colocarmos-nos como servos. Aquele homem se colocou como servo, se colocou como súdito, se colocou reconhecendo o senhoria, a soberania, a majestade de Jesus. Se colocou aos pés de Jesus. É uma atitude de um adorador. O sentido da adoração na Bíblia é esse aí, se colocar de joelhos, se render aos pés de Jesus. Então, aquele homem, com certeza, o que levou ali foi aquela enfermidade terrível, o que levou a se render, mas não importa. Há muitas circunstâncias que nos levam a Jesus e nós temos que reconhecer a majestade, a soberania dele. E aquele homem viu em Jesus, então, a sua única esperança de cura. E ele prostrou-se diante de Jesus. E veja como ele coloca. Ele não disse, olha, eu determino que o Senhor me cure agora. Eu determino. Não. Ele disse, se queres, bem podes curar-me. Se queres. Reconheceu a soberania, a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é que deveria prevalecer. E Jesus então, disse, eu quero ser purificado. Imediatamente aquele homem recebeu a sua limpeza de pele facial completa, seu corpo todo foi limpo, a sua vida espiritual estava reabilitado para o convívio em sociedade, para se apresentar no templo. E esta foi a ordem que Jesus deu a ele em seguida, ir se apresentar aos sacerdotes, mostrar-se aos sacerdotes. Por quê? Eram os sacerdotes, conforme Levíticos 13 e 14, que deveriam dar o veredito, deveriam dar, como é que se diz no termo médico, né? Deveriam dar o laudo, né? De que ele estava curado, reabilitado para o convívio em sociedade, para se apresentar, inclusive, no templo. Era um israelita, porque senão Jesus não teria mandado ele ir mostrar-se aos sacerdotes. Então, e aquele homem fez o contrário, né? E ficou tão empolgado que saiu anunciando por toda parte o que Jesus tinha feito com ele. Isso atrapalhou, porque Jesus já não podia mais falar abertamente nas cidades, mas teve que ficar fora da cidade. Muita gente teve que ir fora da cidade para receber o tratamento. Aquele homem acabou atrapalhando que muitas pessoas recebessem o ensino de Jesus. Mas aqui nós vemos como Jesus trata as pessoas. Geralmente as pessoas tinham medo de um leproso, não queriam nem tocar, mas Jesus está ali, atende aquele homem, né? Jesus disse, quero ser purificado. E diz o texto que Jesus tocou-o, né? E disse, tocou-o. Veja, Jesus tocar, um homem santo tocar num homem imundo, cheio de lepra, era algo inédito. Jesus fez algo inédito.
Jesus tratou daquele homem, tocou nele, mostrou que não tem medo. Em vez de Jesus ser contaminado, pelo contrário, Jesus purificou aquele homem. Né? Saiu o poder de Jesus. Jesus tem poder para fazer isso. O texto diz que, movido de compaixão, estendeu a mão, tocou-lhe. Então, esse é o grande segredo. A compaixão de Deus, a compaixão de Jesus fez com que ele viesse ao mundo tratar as nossas feridas, trazer-nos o perdão, trazer-nos a cura. Todos nós que queremos ser tratados por Jesus, é uma coisa chamada pecado, né? Que é comparado à lepra, que é igual à lepra, nos mata socialmente, nos mata espiritualmente, nos mata de todas as formas. O pecado tem matado muita gente. E por isso o pecado comparado a um tipo de lepra, que era naquele tempo. Terrível. Quem quer realmente o perdão dos seus pecados, a purificação, a reabilitação diante de Deus, para viver em paz com Deus, precisa se prostrar aos pés de Jesus, pedir, suplicar humildemente, e com certeza Jesus vai abençoar. Deus abençoe a sua vida, que você receba a purificação espiritual, a reabilitação para estar diante de Deus, adorando a Deus.